Saúde a igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, nós iremos orar ao Senhor. Logo após, iremos cantar o hino do nosso cantor cristão 99, Ressurreição. Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o teu nome. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, aqueles que ainda irão chegar. Toma direção na vida de cada um, ó Pai, faz a tua vontade. Abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor. Michele, minha sogra. Vá visitando, dando saúde, repreendendo toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus. Márcia também, Senhor, vá visitando, Pai. E faz a tua vontade na vida de cada um. A nossa irmã Josefa. Senhor Deus, com os nossos vizinhos, Senhor. Com os meus vizinhos ali, ó Pai. Vá repreendendo todo mal, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vá, ó Deus, transformando, Senhor, vidas ali naquele lugar, Senhor. Tu sabes, Senhor Deus. E faz, Senhor, a tua vontade na vida, Senhor, daquela pessoa, Pai. Toma direção, Senhor, no nome de Jesus. E faz, Senhor, a tua vontade, Pai. Fica conosco nesta noite. Muito obrigada, Senhor, por tudo. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Iremos cantar o 99. És morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, ó, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Glória a Deus, né? O Senhor, Ele ressurgiu, né? E vivo Ele está. Amém? Iremos ainda entoar o hino do número 396.
Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém, né? Glória a Deus. Iremos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 26. Capítulo 26, versículo do 36 ao 39. Que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Que o Senhor Deus, pois, né, nos abençoe, né, que possamos colocar em nossos corações as suas palavras lidas, né. Irei louvar o Senhor com o hino, peço que a igreja me ajude.
Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisto eu choro. Ainda estou ali parado, olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu para curar, mãos que um dia ele estendeu para salvar, mãos que um dia ele estendeu para abençoar, mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali parado, olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu para curar, mãos que um dia ele estendeu para salvar, mãos que um dia ele estendeu para abençoar, mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Amém, né? Que o nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos, né, a rica oportunidade no nome do Senhor Jesus. Como hoje estão comemorando, né? Essa semana está comemorando o dia da Páscoa.
né, nós já falamos assim um pouquinho, né, que o nosso Cristo, ele vive, né, e ele está vivo, né, que nós possamos a cada dia, né, nos dedicarmos, né, na presença do Senhor. E nós iremos ouvir as irmãs do Ministério Feminino, irá louvar o Senhor, e logo após o pastor vai fazer a dedicação dos dízimos e ofertas. Amém? Olhando o passado, eu vejo sangue na arena. Nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse no vídeo, eu vejo as cenas. Os nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia irá direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo e Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem.
crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo e Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo e Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Lembrando, a festividade será dia 30, no sábado à noite, né? E também o sorteio que ia ser hoje vai ficar para o próximo domingo. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. E o pastor? O pastor está com a oportunidade. E também as consagrações, irmãos. Está tendo consagração pelos domingos pela manhã, né, de 6 às 7h30, né, da manhã, viu? Quem quiser vir, estão convidados. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de estar mais uma vez na casa do Senhor. E estamos nessa noite reunidos mais uma vez para celebrarmos o nome do Senhor, para adorarmos ao Senhor. Eu quero ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 31, e o versículo 5, diz assim: como as aves dão proteção aos filhotes, com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. O salmista, ele tinha a certeza, e esse salmo é um salmo que faz lembrar, ou traz à memória, o ato de Deus de ter livrado o povo de Israel lá no Egito. Se a gente ler, por exemplo, os primeiros versículos deste salmo, a gente vai ver isso. Ele trata do ato de Deus ter livrado o povo de Israel lá do Egito, trazendo para a terra prometida. E o Senhor mostra aqui que, nessas palavras do salmista, que ele
livra Israel, ele livra o seu povo assim como a ave, ela com as suas asas protege o seu filhote. É claro que nós aqui sabemos, e se não criarmos, mas sabemos que por natureza as aves elas têm esse instinto de proteção, de proteger os seus filhotes, os seus filhotinhos e fazê-lo com suas asas. E elas, se possível, elas se sacrificam, elas se matam ou dão a sua própria vida para proteger os seus filhotes. Pois bem, ele diz que assim como as aves, o Senhor, Deus, estará também livrando, protegendo, guardando o seu povo. Que nós tenhamos a convicção, a certeza, a fé de que o Senhor, ele cuida de nós. De que o Senhor, ele guarda a nossa vida. De que nós estamos sob os cuidados do Senhor. Nós estamos sob a proteção do Senhor. Que Deus nos dê graça para que a gente viva isso, para que a gente se coloque diante do Senhor como aqueles que confiam na proteção do seu Deus, na proteção do seu Senhor. Nós vamos fazer uma oração. Nós temos orado ultimamente, oramos por Tassi, né, a irmã de Tassiana ali, não é? A outra é Tassiele, né? Tassiele. Tassiele é a irmã dela. Oramos pela mãe da nossa irmã Beta. Oramos também por Michele, nossa colega de trabalho. E Deus tem nos dado graça para que a gente viva, não é? Para que a gente obedeça a sua palavra, crendo que Ele é o Deus que ouve, que atende a nossa oração. Então que a gente possa crer nisso, confiar nisso, na bendita provisão do Senhor na nossa vida. Vamos colocar em pé para nós orarmos a Deus. E aí nós estaremos orando, como falamos, continuaremos orando por Tassiele, continuaremos orando por Michele, continuaremos orando pela mãe da nossa irmã Beta. Mais uma vez peço, orem por minha família, os meus pais, minha mãe principalmente, e orem para que Deus continue lhes dando graça e saúde, mas coloque também diante do Senhor a sua família, a sua casa, os seus entes queridos, né? Nós temos a avó da nossa irmã Girleide, a irmã Zefinha, né? A gente chama Zefinha com ela, né? Irmã Zefinha, orem pela saúde da nossa irmã, que graças a Deus está assim bem para o que esteve antes, né? O Senhor tem sido bondoso, misericordioso. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Nós louvamos o Teu nome porque a nossa vida, Senhor, está em Tuas mãos. O Senhor nos amou e nos escolheu para o Teu reino, para Te servir, para viver para o Senhor e não poupou esforços, entregou o Seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E nessa noite nós estamos aqui como frutos do sacrifício do Cordeiro lá na cruz. Portanto, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória. Receba, Senhor, o louvor e a adoração que estão sendo oferecidos a Ti nessa noite. Fala-nos, ó Deus, através da Tua palavra. Fala o nosso coração. Ó Deus, seja bendito o Teu nome. E nós ainda, Senhor, queremos interceder, suplicar em favor das pessoas, ó Deus, as quais nós mencionamos aqui. A nossa irmã, a nossa amiga e Michele, Senhor. A mãe da nossa irmã Beta, Tassiele, a nossa irmã Josefa, Senhor, os meus pais e tantos outros que aqui estão nessa noite, os pais da nossa irmã Yara, Senhor, que o Senhor esteja nas suas mãos de graça e favor sobre cada um, lhes ajudando, lhes dando saúde,
Te peço também, Senhor, por nossa ex-colega de trabalho, Selma, Pai, que o Senhor esteja com ela, em nome de Jesus, nesses dias tão difíceis. Oramos para que o Senhor lhe dê graça, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Por tudo, Senhor, por tua bondade, por tua graça, por esse momento onde nós estaremos ofertando e dizimando diante do teu altar. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando orarem suas orações, continue orando por essas pessoas que nós mencionamos e falávamos antes da oração. Orem também, eu fiz menção nessa oração, mas orem também por Selma. Selma é uma jovem senhora que trabalhou conosco também, desde a época da Norte Sul, de cobradora, e hoje ela se encontra, acredito que está em casa. Os médicos a desenganaram, já faz muito tempo que ela vem lutando, e ela, ultimamente eu fiquei sabendo até que ela soube que alguns colegas estavam querendo visitá-la. Ela disse que se eles quisessem visitá-la, que fossem logo, porque ela não está esperando, não está contando com muitos dias de vida. Então orem por Selma, para que Deus lhe dê forças, lhe ajude nessas horas tão difíceis. Irmãos, nessa noite nós estamos também celebrando o domingo, né? É celebrado o domingo de Páscoa. É claro que verdadeiramente, como cristãos, irmãos, essa Páscoa não tem nada a ver com o cristianismo bíblico, assim, na forma como como se propõe. Mas nós esperamos que nessa noite estejamos nós conscientes de que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós. E graças a essa Páscoa, graças a esse sacrifício do Cordeiro, é que nós estamos aqui nessa noite, cultuando, adorando a Ele em nome de Jesus. Amém? Nós vamos louvar a Deus com o Ministério de Louvor. E nesse primeiro louvor, enquanto louvamos a Deus, nós também estaremos entregando diante do altar do Senhor nossos dízimos e ofertas. Som. Oi, som. Som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos celebrando, né? Estaremos celebrando logo mais a ceia do Senhor. Nós estamos vivenciando a Páscoa, como o pastor já mencionou aqui, assim como a Páscoa, o Natal, né? São datas que estão um pouco desencontradas, porém, isso não quer dizer que a gente não possa parar um momento para celebrar esse episódio tão importante na história da humanidade, que foi a ressurreição de Cristo, porque através desse gesto Ele nos trouxe a redenção. Então, nós, como povo de Deus, podemos dizer que somos privilegiados, porque muita gente por aí usou esse feriadão para qualquer outra coisa, para encher a cara, para qualquer outra coisa, e nós estamos aqui nesta noite para celebrar em mais um ano, mais um domingo, mais um dia, o ressurgimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente tem que ser grato ao Senhor. Esse tem que ser um momento de alegria. Nós vamos externar agora através dos cantos. Amém? Vamos colocar de pé. E vamos exaltar o nosso Deus. Jesus
Vamos aplaudir a Ele, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Amém. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Louvado seja Deus. Eu quero ler com a igreja livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Nos diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá se preparar ou separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, das quais comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer comida fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer.
celebrem a festa dos pães asmos ou dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, como um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Eu quero deixar Romanos 8 e versículo 1 também. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, aqui nós temos o relato da primeira Páscoa. Deus instituindo ao povo de Israel a Páscoa. E essa orientação de Deus se dá quando Deus toma a decisão de tirar o seu povo, o povo hebreu lá do Egito, tirá-los de uma escravidão de mais de 300 anos. O Senhor já havia castigado o Egito com 9 pragas. E Faraó, que era o rei, continuava endurecido e não permitia que o povo de Israel fosse liberado, que o povo hebreu fosse liberado. Pois bem, o Senhor providencia e tem em planos a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E aí, ele tem essa sentença a dar sobre o Egito, onde está o povo hebreu, o povo de Deus, o povo que o Senhor escolheu como cativo.
naquela terra. Enquanto que o Senhor está prevendo para que vai vir essa praga, ele dá ordem ao seu povo para estarem preparados quando a praga cair sobre aquela terra. E aí ele dá ordens para que eles tomem algumas atitudes. E a primeira delas é escolher um cordeiro macho de 1 ano, sem defeitos. Se você observar, nós fizemos a leitura e quando lemos assim fica rápido. Se você já leu o texto, ou se você lê devagarzinho em casa, com mais tempo, prestar atenção, você vai ver que toda a direção que Deus deu não foi apenas para aquela noite, que seria a noite da morte dos primogênitos. A Páscoa foi instituída para que o povo de Deus continuasse a celebrá-la. Era como uma festa para o povo de Israel. Eles tinham que sempre celebrar a Páscoa. Mas aquela era a primeira. Bem, enquanto o povo de Israel, Deus se dirige a Moisés e a Arão, dizendo a eles como eles deveriam agir. E eu disse que aquele momento onde Deus ele fala com Moisés e Arão para eles estarem preparando as famílias, para que os pais escolham o cordeiro. E aí você vai ver quando a gente leu aqui, por exemplo, que diz assim, cabrito ou cordeiro. Por que cabrito ou cordeiro? Porque ele se refere ali é o filho da ovelha ou filho de cabra. Por isso que a expressão é cabrito ou carneiro, ou cordeiro, viu? Só por causa disso. É o filho da cabra ou o filho da ovelha. Apenas isso. Mas aí há uma ordem de que esse animal tem que ser limpo. Toda cerimônia, irmãos, tudo que era celebrado na história do povo de Israel, a partir de então, tudo que fosse oferecido a Deus, tudo que fosse levado ao ritual de culto, de celebração, de oferta a Deus, tudo tinha que ser apresentado a Deus de forma pura, digamos assim, sem defeito. E quando se tratava do sacrifício com o cordeiro, com o animal, aí era que se exigia mesmo, que Deus exigia que não tivesse defeito sobre o animal. Bem, se você observar, e eu disse que não dá para perceber na leitura, mas se você ler em casa devagarzinho depois o texto, você vai ver que esse cabrito, ele era escolhido, mas ninguém pegava o cabrito ou o cordeiro e levava logo para sacrificá-lo. Ele ficava como se fosse guardado por alguns dias. Você vai observar, por exemplo, que eles escolhem, por exemplo, o Senhor fala com ele, digamos, no primeiro dia, Deus fala com eles, logo no primeiro dia, eles têm que separar esse animal, mas o animal vai ser sacrificado só no 14º, só no dia 14. Então, veja o que acontece. É que o animal, ele é trazido, ele é separado, e ele vai passar esse período separado para que justamente seja observado se há defeito, se descobrir que há algum defeito naquele animal, ele vai ser substituído. Eles trocariam por outro. A exigência que Deus faz para um sacrifício, por quê? Porque aquele sacrifício daquele cordeiro era ou tipificava o sacrifício perfeito que Jesus viria fazê-lo futuramente ou bem distante, mas ia fazê-lo em um determinado tempo, quando ele fosse sacrificado, morto por nós, lá na cruz do Calvário. Então, o Senhor exigia que as coisas fossem apresentadas a ele de forma pura ou santa ou sem defeitos. Era essa a exigência do Senhor. Mas, dado ao que ele já exigira com relação ao cordeiro, além de ser macho e sem defeito, ele tinha que também
o pai de família ia ter que ver, por exemplo, se a família era pequena e o cordeiro fosse grande para a família, então ele chamava o vizinho, que tivesse uma família pequena também, para dividir aquele cordeiro com uma família, partilhar com ele aquele cordeiro, na medida que todos eles pudessem comer da carne do cordeiro, porque além daquele cordeiro ele ser morto, ele também serviria de alimento para aquela família. É interessante que, mesmo que ele fale que o cordeiro é sem defeito, que o cordeiro tem que estar guardado, que não pode ter defeitos nele, não pode ter, ele tem que ter 1 ano, tem que ser macho. Ele sacrifica, aliás, o cordeiro tem que ser assado para que todos eles comam, toda a família possa comer daquele cordeiro. Mas aí vem uma outra ordem, que é a ordem de que quando o cordeiro for morto, quando ele for sacrificado e o sangue dele for derramado, eles têm que pegar o sangue que eles vão colher em uma bacia, em uma vasilha, e pegar aquele sangue e aspergir as portas onde eles moravam, as portas de suas casas. A gente já sabe essa história, digamos assim, talvez de cós salteado, que foi colocado sangue nas portas de todo mundo. Todos os hebreus colocaram sangue nas portas da sua casa, porque o Senhor disse que à noite o Senhor ia mandar o seu anjo. Em outras palavras, você vai ver dizendo que ele viria durante a noite e ia ferir os primogênitos. Outra parte diz que o anjo da morte ia passar e ia ferir os primogênitos. Então você vai ver, uma parte ele diz que vem um anjo do Senhor, outra parte o Senhor está dizendo a Moisés que ele vai passar, é o Senhor que vai vir, e quando ele passar para ferir os primogênitos, na casa que tiver o sangue, ele não vai ferir ninguém. Em outra parte diz que o anjo da morte. E na verdade, quem vai fazer o terror naquela noite no Egito é o Senhor. É o Senhor. Se nós pensarmos aqui direitinho, irmãos, o Deus bondoso, o Deus maravilhoso, o Deus que nos amou e que nos escolheu e que nos enche de gozo e alegria em estarmos na presença dEle, adorando a Ele, é o mesmo Deus que receberá a sua igreja jubilosa, cantando, entoando os mais belos hinos, exultando de alegria por estar entrando na sua santa presença, entrar no reino de glória. O mesmo Deus será o terror para aqueles que não temeram e que não serviram a Ele. Você já pensou? Pense, vamos, só um pequeno exemplo. Até os adultos que aqui estão, quem na sua vida, lá pequeno de criança, não viu quanto era bom o carinho da mãe, o cuidado da mãe ou do pai, não é? Aquela coisa de cuidar, de proteger, de dizer que ama você, que você é coisinha fofa. E essa mesma mãe que é tão doce, que é tão boa, quando você apronta para você encará-la, você parece que dentro de você não está mais aquela mãezinha doce, serena e tão boa, o que parece que a presença de sua mãe é terrível, ou não é assim? Não é? Na hora que a gente faz a coisa errada, a presença da mãe que é tão querida, do pai que é tão bonzinho, se torna terrível. Mas vamos pensar nisso diante de Deus, multiplicando o que você pensa de bondade na sua mãe pela santidade de Deus. É tão precioso estar na presença de Deus, é tão bom poder ter a certeza de que um dia estaremos com Ele. Mas pense, irmãos, o quanto é terrível saber que um dia vai se deparar com a presença santa de Deus e não está habilitado para entrar no seu reino. É terrível.
é terrível. E deixa eu falar uma coisa para você, que o sério disso tudo é que em nós, em cada um de nós aqui, não há condição nenhuma de estarmos habilitados para entrarmos na presença santa de Deus, sem não for aterrorizados, assombrados, temendo e gritando com pavor, porque a santidade dele é insuportável para os filhos da desobediência. Você pensa, por exemplo, você lembra da história do endemoniado gadareno, aquele que ficava lá no cemitério, se alimentava do resto dos mortos lá? A pessoa ia lá, sepultava o morto, ele ia para lá para cavar, para comer a carne do defunto, e ninguém conseguia prendê-lo. As pessoas queriam, já tinham colocado cadeias, amarraram ele, mas ele se soltava. No dia que encontrou-se com Jesus, as palavras que saíram da boca daquele moço foram dos demônios, dizendo que Jesus estava atormentando-o ou perturbando eles. Então pense, irmãos, assim como a presença do Senhor Jesus, do Santo Jesus, atormentava os demônios que estavam naquele endemoniado gadareno, a presença de Deus será tormento, será de angústia, de pavor para aqueles que não estão prontos, que não estão aptos para entrar no reino do céu. E como eu falei antes, de nós mesmos, nenhum de nós aqui estaremos ou estamos habilitados para entrarmos na presença de Deus. Que bom que um dia o Senhor falou com Moisés e disse a Moisés: eu vou descer, vou vir aqui no Egito, vou passar dentro das casas do Egito, e quando eu passar, nenhum dos primogênitos suportará a presença do Senhor. Mas aquele que colocar o sangue nas suas portas, que aspergir com o sangue as portas da sua casa, com o sangue do cordeiro, quando eu vier, eu não passarei por dentro, eu passarei por cima. E daí vem a palavra Páscoa, porque significa passar por cima, dar livramento. O Senhor não entrou naquela casa. A palavra Páscoa significa passar por cima, dar livramento. E foi isso que o Senhor fez. Eles mataram o cordeiro, colocaram o sangue nas portas da sua casa, diz a palavra sagrada. E à meia-noite, o anjo da morte veio. Irmãos, o sangue nas portas deles, o sangue nas portas da casa, não somente indicava que um cordeiro foi morto pelaquela família, não somente isso. O sangue na porta da casa não somente indicava que um cordeiro foi sacrificado por aquela família, não. O sangue na porta daquela casa indicava que quem estava dentro daquela casa pertencia a Deus. O sangue de Jesus, ele não somente é a marca de que Jesus ele morreu por nós, de que Jesus assumiu a nossa culpa, de que Jesus assumiu as nossas dores, de que Jesus assumiu os nossos pecados. Não é somente isso, o sangue de Jesus foi derramado na cruz, marcando também que você é família de Deus, que você pertence a Deus. Ou seja, quando o sangue está na porta daquela casa, está dizendo que ali dentro tem alguém que pertence a Deus, tem alguém que é de Deus. Eu quero dizer a você, Jesus morreu na cruz por você, Jesus derramou o seu sangue lá na cruz, porque você é de Deus. Isso é uma condição maravilhosa, porque aí nós saímos de Êxodo e vamos para Romanos 8, versículo 1, porque agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Agora não há mais medo da morte. Imagina, irmãos, imagina uma coisa. Naquela noite, o anjo da morte ia passar no Egito, ia passar naquelas casas, ia passar naquela rua, ia passar onde moravam as pessoas naquela noite. À meia-noite o anjo ia passar.
e ia ferir os primogênitos onde não havia a marca do sangue nas portas. Mas os egípcios foram dormir tranquilos e sossegados, porque na sua casa tinha a marca do sangue do cordeiro aspergido. E mais ainda, não somente porque eles tinham aspergido a sua casa com a marca do sangue, mas porque toda aquela família tinha se alimentado da carne daquele cordeiro que foi morto e sacrificado. Eu não sei se você já prestou atenção o que significa quando nós celebramos a ceia do Senhor. Todos nós pegamos o pão e comemos. Todos nós pegamos o vinho e tomamos dele. Porque assim como o cordeiro lá no Egito, e você lembra, o cordeiro ele é sacrificado e ele era assado a sua carne por toda a família. Toda a família comia daquela carne. E se fosse muito para uma família, outra família vizinha também comeria daquela carne. O cordeiro foi morto e eles comeram a carne após terem assado ela. Ou seja, todo hebreu que estava no Egito, ele comeu da carne do cordeiro. Estava lá a família que comungava da mesma fé. Estava lá a família que acreditava no mesmo Deus. Estava lá a família que ouvia a orientação, que ouvia os desígnios e obedecia do mesmo Deus. Então, o cordeiro foi partido e toda a família dos hebreus que ali estavam se alimentaram e comeram dele. Se alguém ouvisse durante a noite o grito, porque de uma pessoa de uma outra rua, de uma pessoa que morasse lá atrás, de um egípcio, que o seu filho primogênito acabava de ser ferido à meia-noite pelo anjo da morte, e quando o pai ou a mãe gritassem em desespero, o hebreu que comeu daquele pão, que comeu daquela carne do cordeiro, ele estaria tranquilo. Enquanto ele ouvia os gritos de desespero de pai e mãe que perdia seu primogênito, ele sabia, nós comemos a carne do cordeiro como fomos orientados pelo Senhor. E nós colocamos o sangue na porta da nossa casa. O anjo veio da morte para ferir, mas quando ele chegou aqui, ele viu que nós temos a marca do cordeiro na porta da nossa casa. E dentro da nossa casa, nós já comemos a carne do cordeiro que foi sacrificado. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós comemos o pão, porque ele representa o corpo de Cristo que foi partido para que nós tenhamos vida. E aí, todas as vezes que nós celebramos a ceia e comemos o pão, nós também lembramos que assim como todo hebreu comeu daquela carne, porque todos eles faziam parte da mesma família, todos eles eram como se fosse um pão de Deus naquela terra distribuído para ser bênção do Senhor e ser abençoado pelo Senhor onde quer que fosse. Nós somos nessa terra como o pão que está ali, que foi partido e que nós comeremos dele celebrando a morte de Jesus. Nós somos como pão partidos dessa terra para sermos bênçãos onde nós chegarmos, para abençoarmos até onde nós pudermos chegar, sermos usados e abençoarmos aqueles a quem Deus nos conduz. Nós fomos chamados para ser bênção nessa terra. Agora é claro, irmãos, que uma coisa é, assim como existem pessoas que consagram a sua vida, assim como existem pessoas que dedicam a sua vida, assim como tem pessoas que levam a vida de crente, a vida de cristão a sério, em comunhão com Deus, em um testemunho de vida, e participam da ceia do Senhor, existe também nessa vida cristãos relapsos, cristãos que não levam a sério comunhão com Deus, vida de santidade, cristãos que não levam o testemunho de cristão a sério e que também chegam na igreja e participam também e comem também do pão e tomam também da ceia do Senhor, a gente sabe disso. Mas nunca devemos esquecer o princípio. O Senhor diz que tem que haver santidade, tem que ser puro, não pode ter defeito, que nós possamos nos apresentar ao Senhor, pecadores que somos, mas nos colocar diante dele caído aos seus pés, pedindo a ele perdão, misericórdia e graça sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que ele perdoa os nossos pecados. O cordeiro foi morto,
Jesus morreu na cruz em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui diante do seu altar, diante da sua palavra, e nós pudéssemos nos alegrar em estar em comunhão com o Senhor. E mesmo que tudo conspire contra, tudo lute contra, as tentações, as aprovações, as angústias, as dores, que os sofrimentos venham para nos atrapalhar nessa caminhada, para nos impedir de avançar, o Senhor já nos garantiu, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Então, o sangue nas portas daquela casa não somente indicavam que um cordeiro foi morto, mas que aquela família se alimentou do cordeiro, que a família que está ali dentro é família que pertence a Deus. Esperamos que nessa noite, quando nós tomarmos o pão, quando nós tomarmos o cálice que representa o sangue do cordeiro, que foi aspergido, que foi derramado na cruz, para perdão dos nossos pecados, nós tenhamos a consciência e estejamos realmente em sintonia com essa verdade, de que o sangue que nos protege, que o sangue que nos defende, o sangue que nos livra, é o sangue que nos conduz a uma vida de santificação. É o mesmo que nos convoca a viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de retidão em obediência à sua palavra. Então que a gente saiba, como diz o apóstolo Paulo, lá no texto que a gente sempre lê nas celebrações de ceia do Senhor, que nós tenhamos discernimento, que a gente saiba discernir ao comer do pão e ao beber do vinho. Temos discernimento do que é viver, do que é estar em Deus, do que é servir a Deus, do que é pertencer a Deus. E pode ficar certo, irmãos, de que quando o povo de Israel obedece, o povo hebreu obedece a Deus por intermédio das palavras dirigidas a eles através de Moisés. O Senhor diz para eles, o Senhor fala para aquele povo de que Ele os tira do Egito para nunca mais eles voltarem para lá. Eles ainda não haviam nem comido da carne do cordeiro, eles não haviam ainda nem aspergido o sangue nas portas da sua casa, mas o Senhor já prometera, o Senhor já falava que tinha os tirado, que os tirava da terra do Egito para eles nunca mais voltarem para lá. E eles nunca mais voltaram. Naquela noite, enquanto eles estavam tranquilos, dormiam sossegados, haviam feito o sacrifício do cordeiro, haviam comido a carne do cordeiro, o sangue foi colocado sobre as portas da sua casa. Mais tarde se ouvia o grande desespero no meio da noite. Faraó e todos os seus conselheiros, todos eles, e todos os egípcios se levantaram e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa em que não tivesse um morto. Todas as casas no Egito onde não havia o sangue do cordeiro, onde não havia o sacrifício do cordeiro, em toda a casa havia um morto. Enquanto isso, Faraó não resiste, libera o povo de Israel para que o povo de Israel saia daquele lugar. O povo de Israel sai, a gente já sabe daquele fato, tem o Mar Vermelho, eles querem passar, tem o mar à frente, eles querem avançar, e Faraó, que nos libertou, arrepende-se e vem atrás, querendo levá-los de volta para o cativeiro. Conseguiu? Não. Nunca mais eles voltariam para o Egito. Pois bem, não importa quanto tempo eles passaram no Egito, foram mais de 300 anos. Mas quando o Senhor os tirou do Egito, nunca mais eles voltaram para lá. Nunca mais eles voltaram para o Egito. Fique certo disso, de que um dia, quando você cansado de ser escravo lá do Egito, de ser escravo do pecado, de estar lá na condenação de Faraó, lá numa vida miserável, de opressão e de tristeza, na incerteza
de que poderia acontecer à meia-noite com a sua família, com a sua casa. O Senhor deu ordem para que o cordeiro fosse sacrificado. Livrou aquela família. Livrou os hebreus que ali estavam. O Deus que fez aquilo lá no Egito. O mesmo Deus que um dia te amou e escolheu, e lhe chamou, e mandou o seu cordeiro, o seu filho, para morrer lá na cruz, derramar o seu sangue por você. Ele fez isso uma vez, para que nunca mais você fosse escravo do Egito. Para que nunca mais você voltasse para lá. Tentado você vai ser. O povo de Israel, durante a sua caminhada, em alguns momentos desobedeceu a Deus. E sofreu as consequências da sua desobediência. O povo de Israel até cometeu pecados que foram terríveis na vida e na história do povo de Israel, depois que saíram do Egito. Mas nunca mais eles voltaram lá para o Egito. Agora, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Jesus que entrou na sua vida, o Jesus que te libertou, o Jesus que lhe perdoou, o Jesus que o seu sangue foi derramado para purificar os seus pecados, o Jesus que o seu corpo foi entregue na cruz para que nós tivéssemos vida. E ele disse que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Esse Jesus, nunca mais ele deixará você voltar para o Egito. Nunca mais ele lhe entregará a condenação. Então, a Páscoa não é comer peixe, a Páscoa não é comer girimum, que beba aquele outro negócio, como é o nome que eu gosto, bredo. A Páscoa não é comer chocolate. A Páscoa não é levar o ramo para casa. A Páscoa é mais do que tudo isso. A Páscoa é o livramento de Deus da nossa vida. A Páscoa é a salvação de Deus na nossa casa, na nossa família. E uma vez que ele entrou na nossa casa, uma vez que o Cordeiro entrou na nossa casa, ele nunca mais saiu, sabe por quê? Porque nós nos alimentamos dele. O Cordeiro que entrou na casa dos egípcios, na casa dos hebreus, ele nunca mais saiu, porque os hebreus se alimentaram dele. Então o anjo que veio para ferir não entrou naquela casa, porque nela já estava o Cordeiro de Deus que dava livramento. Então, o anjo da morte não entra mais na sua família, não entra mais na sua casa, não entra mais na história da sua vida, porque você se alimenta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Então nós louvamos ao Senhor. E para concluir, quando nós falamos de Páscoa, nós fazemos essa celebração todos os meses. Ou seja, todos os meses nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus. Lembramos na ceia do Senhor que Jesus morreu por nós. E nós agradecemos a Deus, reconhecendo o sacrifício do Cordeiro que foi morto para que nós tivéssemos vida em seu nome. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar a irmã Bia, o irmão Salatiel para nos ajudar aqui na mesa. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nos diz a palavra do Senhor. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês.
Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, louvado é o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por Tua bendita palavra. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento precioso na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício do Cordeiro na cruz por nós. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da igreja que está aqui reunida nessa noite, Senhor. E que estarão, ó Deus, participando, ou os que estarão participando da ceia do Senhor. Que o Senhor derrame graça e favor sobre toda a igreja, sobre todo o Teu povo, Senhor. Nos apresentamos o pão, nos apresentamos o vinho que aqui estão, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais altos que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, amém. Glória a Deus. O sangue de Jesus é quem nos alveja.
Irmãos, nós temos a capacidade, nós temos a facilidade de acreditarmos em tantas coisas nessa vida, em tantas possibilidades nessa vida, e às vezes o homem, ele não é capaz de compreender e de entender o sacrifício de Jesus lá na cruz, em seu lugar. Que o sacrifício que Jesus fez foi perfeito para a sua vida, para a vida eterna do homem. Então nós louvamos a Deus pelo sacrifício do Senhor por nós. Todos os membros têm o pão. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazeis todas as vezes que comerdes em memória de mim. Comamos todos o pão. Todos os membros têm o cálice. Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos o cálice. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor. Bendito é o teu nome. Te agradecemos pelo Cordeiro que derramou seu sangue, que não apenas nos livra, nos protege, mas que nos torna família, nos torna povo de Deus, pelo seu sacrifício na cruz, por todo o ato sacrificial. Louvamos ao Senhor pelo Cordeiro que foi morto, mas que vive, como diz a sua palavra, Senhor, está vivo e reina para sempre. Louvado seja o teu nome. Louvamos o teu nome, Senhor, porque não há nada encoberto para o Senhor. Então, não há nada que o Senhor não possa libertar, não há nada que o Senhor não possa salvar, curar, transformar também. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nós te agradecemos, porque é o Senhor que no seu ato sacrificial e com seu sangue diz que se os nossos pecados forem como escarlate, Ele os torna brancos como a branca lã. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Vamos cantar a terceira estrofe. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado
que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Aleluia. É o sangue de Jesus quem nos purifica de todo pecado. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos agradecer ao Senhor por esse momento tão glorioso, tão precioso em sua casa. Se alguém nessa noite que reconhece Jesus como um Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira os pecados e que nos purifica de todo pecado, e que nessa noite deseja tomar a sua decisão, colocando a sua vida diante do altar do Senhor, dizendo: Jesus, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser lavado no sangue do Cordeiro, quero que o Senhor me torne mais alvo do que a neve. É possível no Senhor. Se alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida de forma definitiva nos caminhos, nas mãos do Senhor, nós te convidamos a estar aqui na frente. Nós queremos orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós estaremos orando por sua vida em nome de Jesus e o recebendo no seio da igreja do Senhor. Nós louvamos a Deus nessa noite. Hoje a nossa irmã Raquel, né? As duas Raquel, né? Raquel aqui, Raquel lá atrás, e a irmã Eliane estiveram participando da primeira ceia, né? Delas na casa do Senhor. Que Deus abençoe as nossas irmãs em nome de Jesus, que sejam bem-vindas, né, a esse ambiente considerado a mesa do Senhor. Que Deus abençoe as nossas irmãs e ajude-as em nome de Jesus a cada dia a estarem firmes nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Pedimos à igreja, continue orando por nós, continue orando pelos enfermos, como nós já oramos essa noite. Mas nós queremos estar orando também pela festividade do ciclo de oração e do Ministério Feminino, que será dia 30, né? É o último sábado, não é isso? O último sábado. Então, nós queremos, em nome de Jesus, que a igreja ore, né, para que Deus esteja derramando a sua graça e abençoando-nos para esse dia e abençoando-nos desse dia em nome de Jesus. Está a pessoa, acredito que vai ter alguém aqui da nossa igreja sede, lá do Bongi. Também teremos pessoas da diretoria e igrejas, né, que são dirigidas por pessoas da diretoria do Comep, do Conselho de Pastores em Escada. Pastor Reginaldo Anselmo e a pastora Odéia também estarão aqui, né, louvando ao Senhor, que são da Igreja das Primícias, e estará também trazendo a mensagem da palavra do Senhor naquela noite em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Amado Deus, eterno Pai, nós te adoramos, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua igreja, Senhor, pela vida de todos que fizeram este culto hoje à noite. Ó Deus, nós te adoramos por tua bondade, por tua graça, por teu cuidado para conosco. E o Senhor já cuidava de nós antes de nós temermos e conhecermos e servirmos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor foi tão bom, tão favorável à nossa vida. Te louvamos porque nessa noite, Senhor, ao estarmos aqui participando, ó Deus, dessa celebração de ceia do Senhor, estamos mais uma vez nos submetendo à graça, ao favor do Senhor sobre nós.
crentes, ó Deus, de que nós não conseguiremos ir a lugar nenhum, não conseguiremos fazer nada nessa vida sem a Tua graça sobre nós. Então, ó Deus, nós submetemos-nos à Tua graça, ao Teu favor. Envolve-nos, ó Deus, a cada dia em graça, em favor e misericórdia. Conduz o Teu povo, ó Deus, leva o Teu povo por Teus caminhos santos e benditos. Livra o Teu povo, ó Deus, das aflições, angústias. Fortalece, ó Deus, em momentos difíceis. Aqueles, ó Deus, que estão enfrentando lá seus problemas, suas angústias em casa. Que o Senhor lhes ajude e lhes dê força em nome de Jesus. Rogamos a Tua graça sobre os que estão enfermos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda as Suas mãos de cura, de milagres sobre eles. Oramos, ó Deus, pelo evento do dia 30, o aniversário do ciclo de oração e ministério feminino da igreja. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, as suas filhas e a toda a Tua igreja aqui nesse lugar, naquele dia. Que o Senhor esteja suprindo as necessidades e, ó Deus, dando os recursos em nome de Jesus. E que o Senhor prepare os corações daqueles que aqui estarão para a Tua glória. Nós queremos agradecer, ó Deus, por esse momento no nome de Jesus, rogando a Tua graça, o Teu livramento sobre a vida de todo o Teu povo. Que o Senhor conceda uma semana de graça, uma semana de favor e vitória em nome de Jesus. Porque, ó Deus, agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz a Tua palavra. Bendito é o Teu nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.